Quando alienígenas gigantes invadem a Terra, um grupo de cientistas precisa encontrar uma maneira de sobreviver enquanto seu país está sob ataque. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Guerra dos Mundos, O Ataque, de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Na Inglaterra, 3 jovens astrônomos estão numa floresta com o objetivo de rastrear um meteorito que caiu na Terra. Durante o percurso, Herbie avista uma criatura correndo em meio às árvores e vai investigar. Em seguida, os outros 2 jovens percebem que ele desapareceu e voltam para procurá-lo. Enquanto isso, o rapaz está caminhando pela floresta com uma lanterna nas mãos, à procura do monstro. E quando se depara com seus amigos, leva um grande susto. Nesse momento, Herbie é convencido de que aquela criatura não passa de um fruto de sua imaginação. Então, o trio decide continuar sua jornada na busca pelo meteorito. Enquanto pedalam pela trilha, o rapaz decide expor sua teoria e diz que aquilo que eles viram cair na Terra não era um pedaço de rocha, mas sim uma nave marciana. Ao ouvir isso, Og afirma que não existe vida em Marte, e se já existiu alguma espécie residente nesse planeta, ela já foi extinta há milhares de anos. Quando chega em determinado ponto da floresta, Hannah informa que o GPS parou de funcionar e o trio decide continuar a busca na manhã seguinte. Como já está muito tarde, Herbie sugere que seus amigos passem a noite na casa de sua mãe, que não fica muito longe dali. Por sorte, eles decidiram encerrar a caçada, pois uma criatura assustadora e repleta de tentáculos estava observando aqueles jovens bem de perto. Na manhã seguinte, Hannah e Herbie usam uma buzina para acordar Og e acabam deixando o rapaz furioso. Durante o café da manhã, Herbie descobre que sua mãe está indo fazer uma visita ao seu tio, que mora na cidade vizinha. Ellie tenta convencer seu filho a acompanhá-la nessa viagem, pois desde que o pai de Herbie faleceu, Tom sempre os apoiou. Porém, mesmo sabendo que seu tio está doente, o rapaz se recusa a ir visitá-lo e afirma que estará muito ocupado com seu trabalho. Quando percebe que a mulher ficou chateada com o que aconteceu, Hannah decide ir falar com seu amigo e descobre que o pai de Herbie também era astrônomo. O rapaz guarda com muito carinho um walkie-talkie que recebeu de presente quando era criança, e Og afirma que dispositivos como aquele se tornaram completamente obsoletos na era da internet. Minutos depois, os 3 amigos se sentam ao redor da mesa para comer algumas panquecas, enquanto escutam Ellie contar que ouviu uma notícia intrigante naquela manhã. Segundo ela, o jornal passou a localização exata do meteorito que caiu na Terra na noite anterior. Imediatamente, os astrônomos retornam para a floresta e logo descobrem que o local está rodeado de curiosos, que foram até lá para ver o fragmento de rocha extraterrestre. Quando finalmente encontram o que estavam procurando, os jovens percebem que o objeto, na verdade, se assemelha a uma nave espacial e tentam driblar a polícia para se aproximar dele. Agora que está a poucos metros de distância daquele objeto misterioso, Herbie descobre que há calor saindo de dentro dele e percebe que, ao invés de ser uma rocha gigante, aquela coisa é feita de metal. De repente, uma comporta se abre e os jovens avistam uma criatura bizarra lá dentro. Além de possuir diversos tentáculos, o monstro começa a emitir uma névoa escura ao redor de seu corpo e Herbie fica hipnotizado por ele. Porém, quando um policial se aproxima, a comporta se fecha novamente e os cientistas são expulsos do local. Eles estão prestes a ser presos por invadir uma área restrita quando a Doutora Stint, uma renomada astrônoma, aparece e afirma ter enviado aqueles jovens para investigar o meteorito. Nesse instante, Hannah conta que aquele pode ser o início de uma invasão alienígena. A doutora então pretende chamar reforços para ajudar na investigação, mas antes que ela pudesse pedir a ajuda de outros cientistas, a nave se abre e uma criatura gigantesca sai de dentro dela. Ao ver os humanos tentando escapar, o monstrengo inicia o ataque e elimina as vítimas com um raio laser, que pulveriza seus corpos instantaneamente. Durante o ataque, os 3 amigos conseguem escapar e se escondem na floresta, enquanto Hannah usa sua câmera para capturar imagens do extraterrestre. Quando a criatura vai embora, eles pegam suas bicicletas e pedalam para longe da floresta. Não demora muito até que o trio esteja de volta na cidade, e então avistam um novo meteorito caindo na Terra. Nessa hora, Herbie percebe que cada um daqueles objetos, na verdade, é uma nave alienígena,
E muito em breve, inúmeros marcianos estarão espalhados pelo planeta. Quando chegam na casa de Ellie, o rapaz encontra um bilhete deixado pela mulher e descobre que sua mãe já foi para Leatherhead com o objetivo de visitar Tom. Ao ser notificada sobre a invasão, a Força Aérea envia alguns aviões para combater os alienígenas. Mas Herbie não acredita que os militares serão capazes de resolver essa situação. A fim de acompanhar as notícias a respeito do ataque, Og liga a TV e o trio vê a entrevista de um padre furioso, que culpa a humanidade por tudo o que está acontecendo, como se aqueles monstros tivessem sido enviados para punir os humanos por seus pecados. De repente, o sinal de TV é cortado e Herbie decide ligar para sua mãe, pois está preocupado com ela, porém os celulares também não estão funcionando. Os pais de Og e Hannah estão fora do país, então, por enquanto, eles não correm nenhum risco. Como a gravidade da Terra é quase 3 vezes maior do que a de Marte, os alienígenas estão se movendo lentamente. Isso significa que até o momento, apenas a população inglesa corre perigo. Porém, se nada for feito, toda a espécie humana poderá ser extinta. Como todos os satélites pararam de funcionar e não há nenhum outro lugar para ir, os astrônomos decidem permanecer na casa, enquanto torcem para que o exército consiga combater os extraterrestres. Horas depois, Hannah está bebendo água na cozinha, quando avista algo se movendo no jardim e vai avisar seus amigos sobre a possível ameaça. Quando percebe que há pessoas dentro da casa, Ben sai de trás da moita e afirma ser um artilheiro do exército. Nesse momento, Herbie decide oferecer abrigo ao soldado e descobre que ele é o único sobrevivente de seu pelotão. Depois de ir ao banheiro para jogar uma água no rosto, o homem consegue se acalmar um pouco e conta que sobreviveu por pura sorte, pois caiu em uma vala no momento em que o raio laser atingiu seus companheiros. Apesar de ter saído ileso, Ben está completamente aterrorizado e aconselha os jovens a saírem da cidade, pois aquele lugar está sendo o epicentro do ataque. O soldado não acredita que o exército será capaz de conter a ameaça alienígena, pois viu de perto uma unidade inteira sendo eliminada em um único ataque. Nesse momento, Herbie decide ir encontrar sua mãe em Leatherhead, e seus amigos afirmam que estarão ao seu lado nessa jornada. Como os telefones estão sem sinal, a única forma de manter contato com alguma unidade militar para acompanhar as áreas de menor risco é através de um walkie-talkie. Por sorte, Herbie tem o dispositivo que ganhou de seu pai na infância, e através dele, Ben consegue falar com outro soldado, que informa que o caminho até Leatherhead está repleto de marcianos. Antes de desligar, Fred aconselha o grupo a não pegar carona com veículos movidos a combustível, pois o cheiro atrai a atenção dos alienígenas. Sendo assim, o trio decide usar bicicletas para pegar um caminho alternativo até a cidade vizinha, e Ben os acompanha, na esperança de encontrar outras tropas militares às quais ele pretende se aliar. Após encher suas mochilas de comida, o grupo inicia a viagem e avista um alienígena destruindo a cidade a alguns quilômetros de distância. Então eles seguem pelo caminho oposto. Mais à frente na estrada, eles encontram 2 soldados que aconselham o grupo a não seguir por aquele caminho. O tenente afirma que todos os moradores das cidades ao redor foram evacuados para Londres, pois a cidade possui bunkers que oferecem proteção contra qualquer ataque na superfície. O homem então afirma que do outro lado da ponte, o grupo encontrará o policial Marvin, que providenciará um barco para que eles possam atravessar. Quando chegam ao local, Ben se junta aos outros militares, enquanto os 3 amigos entram na fila para conseguir um barco. Minutos depois, o homem retorna e informa que conseguiu um barco particular para eles. Porém, no momento em que o trio entra na embarcação, um marciano se aproxima e começa a exterminar todos os humanos que estão no local. Nesse instante, algumas aeronaves do exército se aproximam e, por meio de um ataque conjunto, conseguem derrubar o monstrengo. Acreditando que estão salvos, os sobreviventes comemoram a vitória dos soldados, porém em seguida, novas criaturas se aproximam e destroem os helicópteros. Mais uma vez, os cientistas precisam fugir para sobreviver e se escondem na floresta até o anoitecer. Após uma longa caminhada, eles retornam para o rio e usam um barco para atravessar.
Algumas horas depois, Og sugere que o trio encontre um abrigo para passar a noite. Caso contrário, todos irão acabar congelando antes de chegar a Londres. Sendo assim, eles param a embarcação nas margens do rio e caminham pela floresta até encontrar um cara perdido na mata. Aquele homem, na verdade, é o padre que os jovens viram na TV, e ao encontrar os astrônomos, ele afirma que aquele será o fim da raça humana. Segundo o religioso, a humanidade virou as costas para Deus e por isso está sendo punida. Por milhares de anos, as pessoas devastaram o planeta e destruíram todos os recursos para satisfazer seus caprichos egoístas. Por conta disso, a espécie precisa ser aniquilada para que as outras criaturas terrestres continuem vivendo. No entanto, mesmo após ouvir o discurso do padre, Herb mantém sua decisão de sobreviver a qualquer custo e pede ajuda dele para encontrar um abrigo. Então, o religioso informa que existem algumas casas a poucos metros de distância, onde os jovens podem passar a noite. Nesse momento, o homem decide acompanhá-los e, em poucos minutos, o grupo chega em um vilarejo. Quando finalmente consegue se abrigar, o padre reúne toda a comida que eles encontram no local e se recusa a dividi-la com aqueles jovens pecadores. Furioso, Og decide confrontá-lo e afirma que o padre é um hipócrita por chamá-los de pecadores, sendo que ele se recusa a dividir o alimento como manda a Bíblia. Ao ser contrariado, o homem pega uma faca e ameaça os jovens. Segundo o demente, não é da vontade de Deus que ele ajude aqueles jovens, pois eles são o motivo da humanidade estar sob ataque. Quando percebe que a vida de seus amigos está em perigo, Herb tenta desarmar o padre, mas acaba sendo derrubado e por pouco não tem sua garganta cortada. Assustado, o trio chega à conclusão de que é melhor passar frio na floresta do que ficar ali dentro com um lunático, e Og informa que eles estão indo embora. Porém, o homem os obriga a permanecer naquela casa e afirma que Deus ainda não decidiu qual será o destino deles. Como não pode sair daquela casa, Herb aproveita para conhecer a história daquele padre e descobre que ele perdeu sua esposa para o câncer há alguns anos. Pouco tempo depois, sua filha morreu e, por fim, quando os marcianos chegaram ao planeta, seu filho caçula foi eliminado diante de seus olhos. O padre conta que nesse momento ele finalmente entendeu seu propósito na Terra e todo o sofrimento pelo qual passou foi necessário para que agora ele possa salvar inúmeras almas. Horas depois, todos se reúnem ao redor de uma lareira e Herb pensa em um plano para eliminar seu inimigo enquanto ele dorme. Nessa hora, o rapaz escuta um barulho vindo do lado de fora e descobre que um marciano está se aproximando daquele local. De repente, o padre acorda e está convencido de que foram aqueles jovens que atraíram a criatura. Furioso, ele começa a gritar e acaba chamando a atenção do monstrengo, que invade a janela com um de seus tentáculos e captura o homem. Rapidamente, os jovens se escondem para não se tornar as próximas vítimas e conseguem evitar o ataque. Na manhã seguinte, eles escutam uma voz tentando se comunicar através do walkie-talkie e descobrem que Ben está vivo. O homem então revela sua localização e pede que o trio vá encontrá-lo. Depois de conferir a rota em um mapa, os astrônomos caminham em direção à floresta e minutos depois encontram Ben. O membro da artilharia guia seus amigos até o seu acampamento e entrega algumas armas para que eles possam se defender. Depois de tudo o que viu nas últimas horas, Ben chegou à conclusão de que viver no subsolo é a melhor maneira que a humanidade tem de continuar existindo. Cada vez mais os marcianos ganham espaço no planeta e nem mesmo as armas mais tecnológicas foram capazes de exterminá-los. Desde que chegaram ao planeta, os alienígenas estão buscando condições para se reproduzir e aumentar o número de indivíduos de sua espécie, a fim de povoar o planeta. Agora eles estão usando corpos humanos como fertilizante para os seus ovos. Ao ouvir isso, Herb decide se unir à luta contra esses monstrengos, pois ele sabe que se esses ovos eclodirem, o exército do mundo inteiro não terá nenhuma chance contra esses monstros e será o fim da humanidade. Mais uma vez, seus amigos decidem segui-lo e Ben se junta a eles nessa batalha. Quando chega em Londres, o grupo não encontra quase ninguém na cidade, pois todas as pessoas estão abrigadas em esconderijos subterrâneos ou deram um jeito de fugir do país. Os alienígenas caminham pelas ruas enquanto exterminam o que sobrou da população.
inclusive os soldados que tentam combatê-los. Enquanto Herb e Hannah se aproximam do ninho para obter mais informações, Ben e Og permanecem escondidos na floresta de olho nos marcianos. De repente, uma criatura se aproxima da nave e joga o corpo de uma mulher lá dentro. Em seguida, ela é incinerada e alguns tentáculos espalham suas cinzas sobre os ovos. Depois de assistirem a essa cena macabra, a dupla entra em contato com Ben e pede para que ele e Og os encontrem, pois o grupo precisa sair daquele lugar imediatamente. Nesse instante, um tentáculo se aproxima e Og acaba sendo capturado. Imediatamente, os amigos do rapaz correm para salvá-lo e Ben inicia uma perseguição. Ele sabe que precisa resgatar seu parceiro antes que a criatura o jogue dentro da nave. Então começa a atirar para chamar sua atenção. Quando nota a presença do soldado, o marciano usa um de seus tentáculos para envolver o seu corpo e Ben arranca o pino de uma granada para explodi-lo. Dessa forma, o soldado se sacrifica para que Og possa sobreviver. E de bônus ainda consegue levar um inimigo com ele. Em seguida, Hannah e Herb se aproximam e os três amigos correm para longe do ninho. Enquanto procuram um abrigo para se esconder, eles são perseguidos por outro monstro e Hannah encontra uma passagem para o esgoto da cidade. Apesar de não gostar nem um pouco dessa ideia, Og acaba entrando no esconderijo e os jovens decidem passar a noite naquele lugar, pois seus inimigos já dominaram a superfície. Enquanto tenta descansar para enfrentar mais uma batalha na manhã seguinte, Herb se pergunta como sua mãe está, pois ainda não sabe se ela conseguiu sobreviver de alguma forma. Na tentativa de consolá-lo, Hannah o abraça e afirma que aconteça o que acontecer, eles continuarão juntos. Horas depois, o trio acorda e a jovem percebe que não há mais nenhum barulho vindo da superfície. Então ela sugere que seus amigos subam para investigar. E ao fazer isso, o trio descobre que não há nenhuma movimentação na cidade. Tanto os marcianos quanto os militares desapareceram. Sendo assim, eles correm para a floresta a fim de investigar o que pode ter acontecido durante a noite e encontram um alienígena morto no chão. Após atirar uma pedra na criatura, Og verifica que ela permanece imóvel. Então Herb decide se aproximar. Nesse momento, eles avistam outro extraterrestre já quase sem vida e notam que o monstrengo morrerá em breve. Ao ver seu sonho se tornar realidade, os jovens se perguntam o motivo disso estar acontecendo, pois aparentemente algo fez com que os marcianos ficassem muito doentes. De repente, a doutora Stint aparece ao lado de alguns militares e afirma que está muito feliz por saber que seus alunos conseguiram sobreviver ao ataque. Quando Hannah pergunta o que aconteceu com aqueles monstros, a mulher explica que a humanidade estava prestes a perder a guerra quando algo grandioso aconteceu. Apesar de terem sido capazes de se livrar de qualquer ataque dos militares, os marcianos não estavam preparados para medir forças com a mãe natureza. As bactérias que vivem em perfeita harmonia com o corpo humano não foram tão inofensivas para os alienígenas, que acabaram sendo contaminados por elas. No final das contas, o mundo foi salvo pelos micro-organismos. Nessa hora, os jovens são convidados a seguir os soldados, que agora estão empenhados na missão de reunir os sobreviventes. Após reencontrar seus alunos, a doutora Stint recebe uma ligação e o sargento pede para que ela passe o walkie-talkie para Herb. Através do dispositivo, o jovem finalmente consegue falar com sua mãe e descobre que ela ainda está viva. A mulher informa que agora que todos os alienígenas foram abatidos, ela está a caminho de casa e combina de encontrar o seu filho lá. Depois de receber essa bela notícia, os três amigos comemoram o fato de terem conseguido sobreviver juntos, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história e qual seria a sua estratégia para sobreviver a um ataque alienígena? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!